Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Se tem uma palavrinha preciosa nesses tempos nublados de pandemia, é a palavrinha imunidade. Na verdade, uma palavra até de grande porte. Por ela, pela imunidade, a gente paga muito dinheiro, a gente quer saber muita informação, mas onde a gente precisa ir, o que a gente precisa fazer, o que a gente não pode fazer para adquirir essa tal imunidade? Quem responde essa pergunta preciosa para a gente é o meu amigo médico cardiologista, nutrólogo, doutor Daniel Magnoni. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Olá, Fernando, é um prazer estar com você, com aqueles que nos ouvem, nos escutem com a gente, é um prazer de novo poder discutir coisas importantes da alimentação, que não é só comer, é entender o alimento como terapia. E esse programa acho que nós vamos poder discutir muito bem sobre a imunidade. Exatamente. A gente precisa gastar muito dinheiro para ter uma alimentação que vai nos dar imunidade, doutor? Na verdade, Fernando, imunidade está muito relacionado à alimentação, porque a imunidade, nós temos que dar uma caracterização rápida, é a imunidade celular e humoral. Celular são os famosos macrófagos, por exemplo, e humoral, os famosos anticorpos. Todas as duas vias de imunidade estão relacionadas com boa alimentação. Nós precisamos de vitaminas, minerais, precisamos de proteína. Agora, quando nós saímos do campo científico, que eu estava dizendo para você, e entramos para o campo de alimentação, se você comer somente as vísceras de um animal e comer frutas, você vai ter boa imunidade. Então, o gasto está relacionado com a sofisticação de quem come. Se você for um pescador, comer o rabo, cabeça e as vísceras do peixe, você vai estar se alimentando de proteína. Se você comer umas frutas que estão na praia, perto de onde você pescou, você vai ter as vitaminas e os minerais. Então, não é tanto preço, é como a pessoa se alimenta. E aí, Fernando, a gente entra naquelas famosas dietas da moda, onde as pessoas param de comer alguns alimentos importantes e a imunidade cai. Aquelas pessoas estressadas, que estão com alguns problemas emocionais, profissionais muito sérios, ou familiares, e aí a imunidade cai também. Então, são vários fatores que entram na imunidade, mas o mais importante, que eu digo, é o substrato de produzir células de defesa que estão relacionadas com a boa alimentação. E o preço vai depender de cada um. O doutor Daniel Magnoni é também um estudioso sobre questões ligadas à nutrição, à cardiologia, e faz textos nas suas redes sociais sobre alimentos que normalmente a gente inclui na nossa rotina do dia a dia, de alimentação, mas que não dá o devido valor. Um dos últimos textos que eu gostei muito foi sobre a banana. A banana custa muito barato nas feiras, nos supermercados, e pode fazer parte dessa nossa busca por imunidade, doutor? Do Instagram, DR Daniel Magnoni, né? Nessa que você está falando. Exatamente, Fernando. É um jabá incluído aqui. Eu vi você falando da banana e achei assim, aliás, depois a gente vai discutir outros assuntos que estão aí nas suas redes sociais, mas esse da banana me chamou muita atenção pela variedade até de opções. Então, eu, por exemplo, gosto muito da banana. Em Minas é chamada banana caturra, aqui é nanica. É nanica por causa do tamanho do pé da banana, porque ela, na verdade, é grande, né? Não gosto muito da prata, não gosto muito da banana maçã, mas quem não gosta de uma, certamente pode encontrar uma, né, mais legal, né? Exatamente isso, Fernando. A banana é muito rica em magnésio e potássio. O nosso Guga tornou essa banana famosa para os atletas. Na verdade, fruta é muito útil. Eu costumo dizer para a pessoa comer 3 porções de frutas por dia, variando. Você veja, você falou da banana, potássio e magnésio. Se você falar, por exemplo, do tomate, que é uma fruta, ou do caqui, você vai falar de vitamina A também, você vai falar um pouquinho mais de zinco. Então, a boa nutrição, que nós estamos falando, a imunidade, está relacionada
o que você come. E a variação das frutas é muito importante. E aí vai naquele início da nossa conversa, e o preço? Vamos começar a habituar a comer frutas, legumes e verduras da estação. Você vai ter um preço mais acessível e um valor de aquisição muito mais fácil, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala de imunidade, a gente também está falando da necessidade de movimentos. A gente viu um déficit muito grande da população brasileira com relação à atividade física. Tem muita gente sem grana, muita gente sem condição de frequentar uma academia. Mas sua teoria, doutor Daniel, sobre movimento é muito interessante, né? Talvez fazer ginástica pode ser difícil, mas se movimentar, isso não é tão difícil assim, né? Lógico, subir uma escada, descer uma escada, parar o carro longe da entrada do supermercado, parar o carro longe da entrada do shopping, se possível, descer um ponto antes da sua casa, pegar o ônibus ou o metrô uma estação depois, se puder, né, se não estiver chovendo. Quer dizer, pensar em se mexer. E pensar em se mexer preenche muitas possibilidades do dia a dia, que a pessoa nem observa. A gente vai, às vezes, na padaria mais próxima, a gente não desce um andar de escada, a gente chega em casa e quer pegar o carro, não vai do segundo subsolo, não pega elevador. Então, mexa-se, é bom. Então, um trabalho muito interessante, Fernando, comparando os termos de saúde de quem fazia academia e de quem trabalhava se movimentando. Vamos falar, por exemplo, a pessoa que descarrega um caminhão. Todo dia o caminhão vai parando de padaria em padaria, supermercado em supermercado, e eles vão descarregando. Essa pessoa parece que faz menos atividade, mas ele faz muito mais atividade do que aquele que passa 2 horas na academia, correndo lá 4K, 10K, 20K e tudo mais. Ele faz vários tipos de movimentação. Ele tira o caixote do caminhão, abaixa o caixote, pega o caixote, põe no ombro, desce no supermercado, descarrega, põe a caixa vazia, trepa no caminhão. Então, esse exemplo, não tem uma análise profunda disso, mas esse exemplo mostra que o trabalhador braçal faz muito mais atividade do que aquele que vai na academia. E aí o nosso executivo, o nosso dono de casa, está falando, não posso ir na academia. Mas ela pode ir na feira, ela pode carregar um preso, fazendo as compras, subir 1 ou 2 andares. Pode pensar. Então, pensa e mexa-se. Não é só mexa-se, é pensa e mexa-se. Doutor, e outro aspecto importante da imunidade, a cabeça boa, coisa também rara nesses tempos nublados, como eu falei no início, né? Onde que entra essa questão? Como é que a gente pode proteger o senhor como médico, também cardiologista, como é que a gente pode tratar essa parte tão importante da imunidade? Pensamentos positivos, ok, amizades, mas as amizades estão restritas também, né? Existem muitas limitações nesse aspecto para a gente falar de, pense bem, fique legal, fique bem. Está difícil para muita gente, né, doutor? Tá, deixa eu fazer uma brincadeirinha. Você já lavou a Kombi da Júlia alguma vez? A Kombi? Se eu já lavei a Kombi? Não, mas eu consegui bater a Kombi. Mas você sabia? Lavar carro é um grande exercício. Você pega a Kombi da Júlia, lava todo sábado, você vai ver que você vai fazer muito mais atividade que se fosse 1 hora na academia. Então é esse movimento que eu estou falando, lavar o carro. Agora, movimentos, só para a gente falar, movimentos que estão ao alcance da nossa rotina. A gente não muda nada para fazer, nem paga mais, né, doutor? Só escolher um feijão já é uma atividade lúdica, é uma atividade de sintonia motora fina e é uma atividade que a pessoa vai ter um pensamento direcionado para alguma coisa produtiva. E aí vamos à pergunta de você. A pessoa tem que ter pensamentos produtivos. Pensamentos produtivos é isso, por exemplo, é você sair da tua rotina e fazer uma coisa completamente diferente. Eu explico para os meus pacientes, olha, você está pensando muito numa coisa, um pedaço do teu cérebro está ficando quente. O que você faz quando está muito quente um lugar da tua casa? Você tira a tomada, muda, faz outra coisa. E é assim, em medicina nuclear, a gente aprendeu a ver a parte de vascularização cerebral
e você vê que algumas pessoas têm aquela vascularização muito ativa, sempre, constantemente naquele lugar. Então, o executivo do mercado financeiro, certamente, nesse momento, ele está atuando de uma forma muito positiva num pedaço do cérebro. Se ele sai de lá e vai chupar um sorvete, e vai ter que escolher um sorvete, e vai ter que pegar o sorvete, fazer uma conta, ele vai esfriar aquele lado do cérebro, vai ter menos estresse. Estresse é isso, é um lado muito quente do cérebro. E aí, desestressar é literalmente esfriar cuca fresca, né? Literalmente. Né? Palavra popular, cuca fresca. E nós, você, eu, que não está ouvindo, o Doriva que não está aqui nos ajudando na parte de bastidores do som, estamos esquentando um lugar. Eu e você não estamos esquentando muito, porque nós estamos falando sobre a vida, sobre a Kombi, sobre a banana e tal, mas daqui a pouco você sai, conversa com o pipoqueiro, ele vai te falar do problema da pipoca, aí você vai indo, você para na padaria, toma um café, bate o papo com o cara, pergunta como é que ele faz o pão na chapa, você vai ficando com a cuca mais fresca. Porque se você pega, vai tomar um café, pensando naquela coisa que você estava fazendo no teu escritório, você não esfriou a tua cuca. Exatamente. E quando a gente faz algo tão importante como, por exemplo, almoçar, se alimentar, conferindo mensagem no celular, alguma coisa está fazendo errado aí. Ou a mensagem, ou a alimentação. A gente não está tendo essa atenção plena tão necessária que a gente já falou aqui no episódio, aqui no podcast várias vezes, né, doutor? Olha só, tem muitas pessoas que trabalham no dia a dia, que estão nos ouvindo, que vão almoçar e aproveitam para continuar o serviço fazendo uma reunião na hora do almoço. Isso bate de frente com o princípio da dieta famosa mediterrânea, que é o estilo de vida mediterrâneo. O que faz o jornalista, o médico, naquelas pequenas cidades do Mediterrâneo? Ele para almoçar, bate papo, vê uma pessoa interessante, conversa, toma um copo de vinho, faz uma siesta e dá uma dormidinha. O nosso executivo da Berrini, o nosso executivo da Faria Lima, da Avenida Paulista, ele marca a reunião na hora do almoço. Ele convida o cliente para almoçar, ou é convidado pelo seu cliente, e na hora do almoço, que era o momento de relaxar, de falar de outras coisas, eles fecham os negócios. Sim. Aí está o estresse. Os nossos avós paravam para almoçar. Eu lembro que meu pai ia para casa, a cidade de São Paulo era pequena, mas ia almoçar todo dia. E aí, acabou aquele negócio, aquele dia na fábrica estressante, ia almoçar e voltava. Ele até dormia um pouquinho. E corta o nexo causal e leva aquilo que você falou muito bem, cuca fresca. E veja que cuca fresca hoje é exatamente diminuir a vascularização cerebral da medicina nuclear. Bacana isso. E muita gente fica também estressado em casa com esse trabalho remoto, esse trabalho de home office, que não está fácil para muita gente. As pessoas reclamam que estão trabalhando até 3 vezes mais do que trabalhavam antes, porque indica, né, pressupõe que você está em casa, então você tem uma disposição, uma disponibilidade 24 horas por dia, 7x7. 24 horas por dia, todos os dias da semana, o que não é verdade, o que atrapalha a nossa imunidade, né, doutor? No meu consultório, constantemente, os pacientes estão relatando essa desgraça, vou dizer desgraça, do home office, porque as reuniões são intermináveis. As reuniões começam às 8 da manhã, acabam meio-dia, porque um vai falando, então todo mundo faz reunião. Tem até uma piadinha, outro dia que o cara tinha medo de ir na cozinha e tropeçar no convite do Zoom. É tanto convite de Zoom para assistir, né, que a gente precisa começar a pensar nisso. Esse home office deve ter um modus operandi modificado, viu? Está todo mundo comentando já sobre isso. Cansou já. Cansou. A gente também não tem manual para isso, né? Não existia nenhum formulário de conduta para esse tipo de procedimento. Tudo é muito novo, né? Agora, também, por esses dias tão assim rápidos, né? Express, muita gente fala assim, não, eu vou cuidar da imunidade comprando ali cápsulas de vitamina C, cápsulas que prometem total proteção imune do meu sistema de defesa. E aí manda ver com tudo que está de errado, com esses pensamentos que o senhor falou, pouca atividade física, pouco cuidado com a alimentação, pouca atenção no que está comendo, e delega toda essa responsabilidade de cuidar da imunidade para as cápsulas que são vendidas aí pelas farmácias do Brasil, doutor.
É verdade, suplementação de vitaminas e minerais é uma ferramenta de saúde muito importante. Terceira idade, esse executivo que se alimenta mal, crianças que não comem bem, grávidas, pessoas desnutridas. A suplementação dessa forma é uma suplementação do bem. Existe abuso disso. Para isso, tem que conversar com o seu profissional de saúde, seu médico, nutricionista, geriatra, clínico, nutrólogo, cardiologista. Existem muitas possibilidades de suplementação e não é só essa cápsula que você falou. Temos hoje no mercado as gomas e elas estão assumindo uma porção muito grande de importância na medida que liberam você para carregar no bolso a sua goma. Muita gente no dia a dia, né? Cápsula, se você pensa na terceira idade, é complexo, eles não gostam. Comprimido, às vezes as pessoas têm dificuldade de engolir. Líquido, suplementação líquida, uma colher de sopa, é complexo. Então aparece hoje, é a novidade, é a goma. Mas todas essas, goma, cápsula, comprimido, líquido, tem que ser feito, não porque o pote é bonito no free shop. Agora nem mais free shop, tem que as pessoas não estão viajando. Mas não porque o pote é bonito, aqueles mega, grande, marrom. Você compra, não sabe de guardar em casa, não tem lugar. E são 5 mil minerais, 48 mil vitaminas. Põe em cima da geladeira, bonito, é para enfeite. Fica esse pote e o de Nutella de 2 quilos também. Mas, Fernando, usa a goma pela praticidade, usa a cápsula se você puder, mas dentro do preceito de que você realmente precisa. As pessoas falam, vitamina D é boa no Covid. Não é. Se você tiver com o nível adequado, não tem que tomar. Não é um saco sem fim. Então, acima de 25 a 40, está tudo bem. Agora, se você for diabético, sarcopênico, desnutrido, aí tudo bem, você vai tomar de 25 a 30. Eu estou falando do exame de sangue da vitamina D, que o meu consultório, às vezes vão as pessoas só para eu indicar uma vitamina D e um zinco para tomar. Eu falei, então o senhor veio aqui, só não ficou andando pela farmácia vendo o que tinha mais. Não, doutor, porque eu confio no senhor. Eu falei, então, a senhora tem uma péssima novidade. Eu não vou receitar, só estou com a vitamina D alta, o zinco alto. Para que a senhora quer? Não, porque eu ouvi dizer na fake news. A senhora já falou, fake news. Mas eu não sei se é na fake news, eu vi aquilo lá. Falei, então, a senhora viu aquilo que tem que tomar, não é quanto mais melhor. Tem que ter um nível adequado. Não tenha dúvida, Fernando, que quem consome proteína, depois eu vou falar sobre o tipo de proteína, mas quem consome 5 porções do reino vegetal por dia está plenamente adaptado às suas necessidades de vitaminas e minerais. Com relação à proteína, quanto? Nós sabemos que em torno de 100 gramas de proteína animal está adequado. Um bife pequeno, um filé de frango, um pequeno, um filé de peixe, está adequado. Isso fornece as suas necessidades de proteínas. Se você não quer comer carne de jeito algum, abuse, então, das leguminosas, lentilha, ervilha, feijão e soja. Você vai ter um bom aporte. O que não pode é você abusar de alimentos sem valor nutricional. Alimentos que estão em excesso de carboidrato, por exemplo. Um ovo por dia, um iogurte, é perfeito em termos de nutrição. Mais um pedaço pequeno de carne, 5 porções do reino vegetal, não precisa de suplementação, isso eu tenho certeza absoluta. Sim, pelo que a gente percebeu nessa conversa nossa aqui, doutor, a vida mais simples, com coisas que são elementares na nossa alimentação, falar aqui da preciosidade do arroz com feijão, um ovinho mole ali, delicioso, um prato colorido de verduras diferentes, legumes diferentes, isso aí, junto com o movimento no dia a dia, a receita é essa, né? Bons pensamentos, cuca fresca, acho que a gente deu a receita aqui, né, doutor? Atividade física é importante, isso que você falou. Agora, o teu cafezinho, aquele pão de queijo que você me convidar qualquer outro dia para comer aí, também é maravilhoso. Um cafezinho, batendo um papo, um pão de queijo, lavando a Kombi da Júlia, entendeu? Olha só, quantas calorias você já não gasta cada vez que você vai na janela ver a tua obra lá, aquele barulho infernal. Eu até lembrei de você agora. A obra está silenciosa aí hoje, né? Porque você tem um barulho na obra igual o meu aqui. Eu mudei, eu não gravo. É isso mesmo.
Não, se eu estivesse em casa não daria para gravar, mas é isso mesmo, né, doutor? A gente não precisa ficar contando calorias dos alimentos e nem também Não, pelo amor de contando Deus, assim, né? quantas calorias gasta uma bicicletada. Faça, né? É só fazer. A imunidade está nesse conjunto de atitudes, né? Exatamente. A imunidade está. Naquele livro que eu escrevi, Pandemia, Relatos da Frente de Batalha, que eu entrevistei 60 profissionais de saúde, mandei um exemplar e tal, eu tenho 180 textos sobre alimentação do ponto de vista pessoal, do ponto de vista pragmático, objetivo e melhora da imunidade. São coisinhas simples que as pessoas iam perguntando. Essa pergunta, alho, ostra, que tipo de suco, que tipo de fruta, é a dúvida do dia a dia. Sim, exatamente. Tudo é bom, tudo faz bem, né? Dependendo do seu ponto de vista. Fala como é que a gente pode adquirir o livro, doutor? Esse livro fantástico, um livro escrito durante a pandemia, corajoso, doutor Daniel Magnoni. São relatos da frente de batalha, pessoas que estavam e estão ainda nessa luta que não termina, independente da nossa canseira, né, doutor? O fato da gente estar cansado não é um salvo-conduto para ir para a rua e achar que está tudo normal, né? É isso mesmo, Relatos da Frente de Batalha, dicas e orientações da alimentação na nova era. Está no Mercado Livre, está na Amazon, a pessoa pode comprar, tem promoção, sabia? Quem compra esse livro ganha um outro sobre Manual da Ressaca. Eu tinha lá uns 200 exemplares ainda do Manual da Ressaca que nós escrevemos, então quem compra esse livro ganha o Manual da Ressaca. No Amazon e no Mercado Livre. Então aproveita. Estou dizendo que você está de ressaca. Vou te mandar um Manual da Ressaca. Tá? Não, tudo bem, mas para a gente terminar, ainda dá tempo do senhor explicar o que fazer para curar a ressaca. Essa é a pergunta de $1 milhão. Primeiro, saber beber. Abusar é mal. E a ressaca, às vezes, vem sem você perceber, numa conversa e tal. Então, durante uma festa, se hidrate bastante. Coma variado. A ressaca é uma mescla, né? Não é só do álcool, é da fritura, da pimenta, do tempero, da falta de hidratação, que você bebe muito álcool e não se hidrata. Então, hidratar bastante e tentar manter um valor de ingesta alcoólica adequado à sua vida, né? Peso, altura, sexo e idade. O dia seguinte, você pode ter um pouco de dor de cabeça pela desidratação. Então, abuse de líquidos, sucos, chá, a famosa água de coco, coma alimentos leves, mas principalmente abuse da alimentação. A ressaca é o edema cerebral. Se você tomar 2, 3 litros no dia seguinte de água de coco, variando com chá, com suco, você vai ficar bem. Muito bom. A gente ia falar sobre a ressaca. A gente ia falar sobre imunidade, mas doutor Daniel Magnoni é plural, maravilhosamente plural. E a gente também deu essa dica sobre evitar ressaca, que serve demais. O cuidado é esse, é antes. O cuidado com a ressaca começa, não é na hora dela, é antes dela, né, Doc? Queria te agradecer mais uma vez, meu querido Doc, doutor Daniel Magnoni, dizer que nas redes sociais essas dicas todas estão. Qual é o Instagram, doutor? DR de doutor Daniel Magnoni, Magnoni. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Um beijo da Júlia aí, tá bom? Valeu, Doc, muito obrigado. Tá tudo de bom. Pessoal, a gente se encontra. Fiquem bem, saúde!